é Efésios 2. 1 Coríntios, Efésios. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler desde o primeiro, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Todos os irmãos digam amém. Graças a Deus. Irmãos, agora não há necessidade de continuar lendo, mas pediria toda a sua atenção sobre o que vamos falar. Lemos quase todo o capítulo 2, chegamos até a metade do capítulo. Teria mais, mas o que nos interessa está aqui. O que vamos falar? Primeiro, irmãos, o mundo todo, o mundo que gosta, não todo, né, mas quase todo mundo, eles estão focados com os olhos no que eles chamam de Copa do Mundo, no nosso país. E nós temos experiências diferentes. E estivemos vendo a importância que existe, né, esse tipo de Copa para muitas nações. E todo mundo, os olhos de todo mundo estão focados no Brasil. E para quê? Eu preciso falar disso, é dentro de que nós vamos pregar, sim, realmente. Eles estão com os olhos focados, irmãos, para cá. E por que tudo isso? Irmãos, para ganhar uma coroa corruptível. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Por que eu estou falando coroa corruptível? Corruptível é coisa que se estraga, que se perde, que se rouba. Corruptível é tudo aquilo que se corrompe, que se enferruja, que quase sem valor, que é corruptível. Isso é uma coroa. Jesus nos prometeu, irmãos, uma coroa incorruptível. E eu gosto de falar nisso, chega a ser meio cômico, mas é verdade. Puxa, você é coroado no céu. Quem já ouviu falar? Tem até um corinho que fala: eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus preparou para mim. Eu acho que não teria muita graça chegar lá, depois de tanta luta, receber uma coroazinha de ouro ou de diamante. Olha. Ah, você foi um bom menino. Pã. Oba, coroinha. Irmão, eu acho que seria muito pouco. Irmã, você sabe a luta que você passa, o que você sofre, está lutando para ganhar essa coroa lá no céu? Aí dá uma coroinha, né? Todo mundo em coroa. Mas não é isso não, irmão. Não é isso não. A coroa que Jesus prometeu chama-se coroa da salvação. Amém. Fala para você, coroa da salvação. Coroa da salvação. Ô irmão, espera aí. E sabe qual a coroa corruptível que eles vão receber? Uma tacinha desse tamanho. Ela é uma réplica da tal de Júlio Zimmer,
do ano 70, que eu e minha esposa éramos jovens, lembra minha esposa? Assistimos junto a Copa dos anos 70, que estamos velhos, né, esposa? Nós namorávamos, era minha namorada ainda, viu? E vimos quando essa Jules Rimet foi levantada pelo capitão do time, o Brasil foi tricampeão mundial. Sabe o que fizeram com a Jules Rimet? Roubaram. Ela é corruptível ou não é corruptível? É. Roubaram. E essa é uma réplica dela. Como é no Brasil e tudo mais, o Brasil perdeu aquele, ganhou definitivamente a Jules Rimet. Porque depois, eu não sei se é do tricampeonato, parece que fica definitivamente com a taça de ouro. Desapareceu. E o que eu estou mostrando para os irmãos queridos, a coroa, eles estão fazendo tudo isso para ganhar uma coroa corruptível, quer dizer, uma tacinha desse tamanho. Hein? Que com o tempo, alguém vai estar dizendo, como aquelas menininhas que eu vi na propaganda, eu nunca vi o Brasil ser campeão. Traz a taça para mim, é isso que eles falam? Joga para mim. Joga para mim, isso, joga para mim. Desculpa, é isso mesmo, obrigado. Joga para mim. Eu achei engraçado. Falei, meu Deus, será que vão ver? Mas irmãos, estão lutando para isso. E são milhões que se gastam. Estádios, milhões do nosso país por causa de uma coroa. Estão entendendo? Amém. Irmão, Jesus prometeu uma coroa de glória. O que você está fazendo para conseguir essa coroa? Se para uma coroa incorruptível, está todo mundo correndo atrás, gastando milhões, e pessoas brigando por causa de ingresso falso e dando murro. Irmãos, eu vi torcedores dormindo lá vai ver lá no Itaquerão lá, eles dormindo no chão, no tapete, porque os ricos estão nos hotéis, os pobres fazem acampamento e dormem nas calçadas. Eu trabalho à noite no Anhangabaú, lá está cheio de argentino, Uruguai, todo mundo dormindo nas calçadas, fazem barraquinha, estão comendo pão com mortadela, estão pedindo ajuda na rua com um chapéuzinho, estão vendendo coisas para conseguir sobreviver aqui, só para ver o país dele ganhar uma coroa incorruptível. Corruptível. Obrigado, irmão, da idade, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Irmão, isso me tem tocado. Porque eu estou vendo uns crentes xoxos. É aquele que vai no estádio, marca um gol, ele diz assim. É aquele que vem na igreja, não dá um glória a Deus. Não fala aleluia, aquele quando tem uma vitória, a mesa dele está cheia de coisa lá, e ele olha e fala, mãe, só isso? Mas você não comprou o chocolate que eu queria? Vai tomar banho! Irmãos, o que é isso? Deus tem te dado tudo e nunca está feliz! Irmãos queridos, é verdade, tem uns que não têm aquilo que você tem. Casa que você tem o sapato que você tem. Você fala, meu sapato está velho, não quero saber dele mais. Dá para outro que vão usar ele uma semana, que sejam mais, e vão te agradecer. Irmãos, isso eu estou falando porque se eles têm motivo para soltar fogos por causa de uma coroa corruptível, você não dá uma glória a Deus que está ganhando uma coroa incorruptível que Jesus, justo juiz, vai dar naquele dia. Eu não aceito isso, irmão. Que Deus te coloque esse espírito. Não estou falando de torcedor não, mas de vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. E eu quero, dentro disso que está o nosso assunto. O mundo está com os olhos focados nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: sempre tem um grupo de pessoas com os olhos focados em algum lugar. É engraçado isso, mas está mesmo. Se olha para os peixes, tem gente estudando os peixes, não é isso? Se olha para um animal, tem gente que estuda aquilo. Tem sempre um grupo de pessoas focadas com os olhos em alguma coisa. E são grupos. Esses dias eu ouvi uma reportagem de uma caverna que tem aqui no Brasil, que tem uma pirâmide,
E lá tem um monte de religiosos, uma religião misteriosa, tem um grupo de pessoas que vivem nas grutas lá. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Alguém assistiu isso que eu estou falando? E eu vou falar de um pessoal que estão focados sempre no céu. Existem os astrônomos, existem grandes telescópios focados para o espaço. Quem já viu na internet as imagens desse satélite? Vocês já viram? Que coisa linda! Irmãos, quem não viu, dá uma olhadinha por curiosidade. Põe na imagem do satélite. E tem um tal de Hubble, acho que é Hubble, uma coisa assim, americano, que soltaram ele, está sumindo no espaço e ele manda fotos para a Terra, fotos das galáxias. E gastam milhões para descobrir o que há. E sabe por que eles exploram o espaço? Para ver se lá tem planetas povoados como a Terra. Em outras palavras, para ver se lá tem vida. Gastam milhões. E tem pessoas que acreditam que há seres de outro planeta e vão em grandes montanhas, ficam fazendo sinal para o espaço para ver se o ser do outro planeta responde. Eles fazem nos Estados Unidos, tem uma área muito grande, irmão, nos Estados Unidos, que eles acampam e ficam fazendo vigílias para seres de outro planeta. Tudo isso existe, porque eles estão focados no espaço. Eu vi algumas fotos que esse satélite tira do espaço, achei lindíssima as galáxias. E quando eu vi aquilo, eu falei, como Deus é maravilhoso. E vocês querem saber de uma coisa? Esse espaço que você vê, ele é azul porque a tua vista não alcança. Ele não tem fim. Eles disseram que tem estrelas que você vê brilhando no céu, irmãos. Aquela estrela já explodiu há 4, 5 milhões de anos. E agora que a luz dela está chegando no nosso planeta, ela não existe mais. É só a luz que explodiu no espaço, a luz viajou no espaço, agora que está chegando na Terra. Não tem tamanho esse espaço, irmão. Isso eu estou mostrando para vocês, para vocês verem a grandeza do universo, não tem fim. E o homem fica curioso, o que será que tem lá? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Será que aqui tem alguém que crê que há algum planeta que tem vida? Tem alguém? Já me fizeram essa pergunta. E não pode falar assim, mas o que tem isso a ver com o que nós pregamos? Você vai ver. Enquanto o homem está correndo para ver essas coisas, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês primeiro. Quando Jesus ressuscitou, vocês vão responder isso, hein? Depois, entre 40 dias, quem não sabe vai saber agora. 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos, por 40 dias. E depois desses 40 dias ele foi num lugar, falou com eles, despediu-se deles, e depois subiu para onde? A glória. Não, ele foi subindo, ele subiu para onde? O céu. O céu. E viram ele subir, até que uma nuvem o cobriu e ele desapareceu. Que planeta será que ele está, irmão? Me perguntaram um dia, pastor, você crê em ser de outro planeta? Eu falei, creio. Mas como que você crê em ser de outro planeta? Creio. Agora vocês vão saber por que eu creio, irmão. Alguém deve estar assustado. O pastor falou que tem. Como é que fala? Ele tem aqueles homens cabeçudinho, baixinho, né? Magrinho. Bem, então Jesus, ele morreu, né? E ressuscitou. E subiu para o céu. É o que nós lemos em Efésios 2, capítulo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Preste atenção que eu vou falar no versículo 2. Você não precisa ler não, viu, irmão?
Noutro tempo vocês andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Eu quero que você entenda bem o que é isso. Nesse ar aqui que você está vendo, existe príncipe, potestades do ar. Príncipe, irmãos, é aquele que governa um reinado. Vocês concordam? Ué, você está vendo algum príncipe no ar? Eu não estou vendo, mas aqui está dizendo que tem. E potestades são poderes do ar. Então tem coisa que você não está vendo, irmãos, mas que está no ar. E tem um reino no ar. Ué, um reino no ar? Tem. Está escrito aqui em Efésios capítulo 2. Potestade do ar. Né? Aqui há a explicação do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou repetir. Potestade do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, você sabe o que tem no espaço, o que tem no ar, aqui no ar, nesse ar que você respira, são espíritos. Fala comigo, espíritos. São espíritos. E são organizados, porque ela tem príncipe, tem um reinado, e eles têm poder também. Poder, príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que esses espíritos que estão no ar aqui no nosso planeta fazem? Irmão, eles geram filhos na terra, filhos da desobediência. Deus fez você desobediente, pecador? O que faz o homem ser assim é esses espíritos que operam no ar. Eu costumo dizer que não tem gente ruim. Ruim é o príncipe que você está lendo aqui das potestades do ar. Esse príncipe é chamado pela Bíblia de Satanás. Vê o homem gastar milhões, vai num foguete procurar coisas por aí, e o diabo está sentado no rabo do foguete lá, irmão. Estou procurando ser de outro planeta. O mundo é meu. Aqui dentro desse foguete tem uns filhos aqui que eu estou doido que esse foguete exploda para ele vir para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? E não vem ele porque ele é espírito. E não acham gente no outro planeta como nós, inteligentes, nada não acham, porque são espíritos. Para você que não sabe, irmãos, olha, para vocês que não sabem, vou mostrar para vocês uma coisa. Quem lê a Bíblia aqui? Amém. Quem lê a Bíblia, diga amém, deixa eu ver. Amém. Irmãos, a Bíblia cita lá no Antigo Testamento de um homem que serviu a Deus e ele não morreu. Veio uma nave espacial, não é? Um redemoinho rodando assim, levou ele embora para o céu. Quem era esse homem? Elias. Qual foi o outro? Eliseu. Enoque. E quem é esses? São os três. Moisés. Três homens, não. Moisés não foi ele no rabo do foguete, não. Irmão, esses três não morreram. Veio um redemoinho e levou eles para o céu. Tem um que veio um carro de fogo e levou ele para o céu. Agora eu pergunto para vocês, quem está lá em cima são espíritos ou não são? Hein? Só que esse é o Espírito de Deus que os levou, porque era um homem de Deus. Estão ouvindo o que eu estou falando, irmão? E não adianta eles ficarem olhando. Mas quem pode ver? Eu vou falar uma coisa com bastante arrogante. Eu vou ser arrogante agora, viu, minha esposa? Eu não gosto de ser arrogante, mas sou. Eu posso ver estes espíritos. Eu estou falando para você porque eu posso ver. E eu os estou vendo. Mas eu queria ver eles em todos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses espíritos são invasores.
Eles entram no coração e na mente do homem e dominam. Um dia eu fui expelir o espírito de uma mulher. Ela estava endemoniada. Eu pus a mão, o demônio falou assim: eu não vou sair dela, ela é minha, ela é minha. Depois ele saiu, em nome de Jesus o demônio saiu. Mas eu fiquei com aquilo porque o diabo falou que ela é dele. Eu vou falar uma coisa mais horripilante. Quando Satanás, não se assuste com o que eu vou falar, quando ele quer possuir uma pessoa, ele entra na outra e vai conseguir aquela pessoa e fala: ela é minha. Estão entendendo? É assim que se procede esses espíritos que são poderes do ar, potestade do ar. A pessoa fala: eu não quero largar das drogas, mas está amarrado, porque eles amarram com corrente que não se vê. Mulher que fala: eu quero voltar a ser uma mulher normal, eu quero deixar de adulterar, de vender meu corpo, de dar meu corpo, mas não consegue, porque está amarrada. Esses espíritos têm esse poder de amarrar o homem, amarrar a mulher, por mais forte que seja, dominam o jovem. Hoje até as crianças que matam os pais. Quem disse que eu ia pegar isso um dia? Eu que adoro criança, hoje nem posso falar que gosto de criança, porque a malícia é tão grande. Vão falar: esse pastor gosta de criança, e vão levar na malícia. Às vezes estou na minha garagem, tem criancinha que chega lá que dá vontade de abraçar, fala: que criança linda, mas eu fujo, falo: sai daqui, porque os outros vão vir entrando na minha garagem e vão falar: ô pastor, como é que é? Pedófilo. Que Deus me livre, porque eu levo o nome de Jesus. Mas eu amo criança, e hoje não posso nem agradar as crianças, irmão, porque estes espíritos das trevas que estão no ar, que vocês que são príncipes e potestades do ar, está dominando cada vez mais a humanidade. Porque hoje eu vejo, você vê mulher beijando mulher no metrô, homem beijando homem nas ruas, e você não pode nem discriminar. Eu quero ver o que eu vou fazer. Eu digo que chegar dois aqui e falar: faz o nosso casamento. Eu vou falar: não vou fazer, eu acho que eu vou preso, eu vou morrer, mas não vou fazer não, irmão. Isso já está acontecendo. Então, irmãos queridos, olha o que esses espíritos que os homens estão procurando achar onde tem. Eles estão aqui e estão no espaço sideral. Quando a Bíblia diz que Satanás foi lançado no abismo, não pensa que ele está no inferno, não, irmão. Inferno vai ser só no fim dos tempos, que ele vai lançar o diabo e os seus seguidores. Diz: quem vai entrar no inferno, que a Bíblia diz, é um idólatra. O beberrão é o que bebe demais, e o glutão, o que come demais. Agora, tem crente que vai entrar sim, mas não é crente não, aquele que frequenta a igreja, que vai falar: mas eu estava na igreja toda noite. Ele vai falar: nem conheço você, porque nunca abriu o coração para Deus, nunca ofereceu um culto para Deus. Isso que eu estou dizendo para vocês é a Bíblia que está falando, não sou eu não estou inventando não. Então, para evitar ao homem de ir para o inferno, Jesus veio ao mundo, irmão, derramou seu sangue, ressuscitou e nos vivificou. Sabe o que quer dizer vivificar? Ele nos deu vida novamente. Vivificar, Rosa, é aquele que estava vivo, morreu e tornou a viver. Quando estamos no pecado, para Deus nós estamos mortos. Estão ouvindo? Mas Ele está aqui nesta noite para vivificar quem quer que seja. Você quer isso? Te dar vida. Deus quer você vivo. E vivo é livre desses principados potestades do ar que está aí fazendo menina na escola ser morta com pancadas na cabeça, estão batendo em professores, irmão, está acontecendo miséria. É eles que já invadiram o planeta, que já invadiram os homens, porque eles não se interessam no espaço, lá não tem nada aqui. E vocês sabem, vocês vão saber por que nós somos perseguidos, irmãos, viu? Está sobre o poder do diabo, isso aqui, tudo, não estou te assustando não, mas é a verdade, viu? Mas só que no meio de tudo isso, Jesus nos deu, sabe o que? Poder para lutar contra eles. Amém. Poder, quem sabe o que quer dizer a palavra poder? Porque tem gente que fala: puxa, aquele irmão falou língua, ele está cheio de poder, né, irmão? Ou aquele irmão, ou é cheio do Espírito, é cheio de poder. Poder, irmão, tudo isso
isso é poder de Deus sim, mas eu quero ver poder da irmã e do irmão, porque poder significa força. É verdade. Porque tem irmãos que não tem força nem para refrear a língua. E lá na igreja é fácil ficar pensando lá, né? Depois, você viu a roupa daquela irmã? Você viu? Irmão, nós não estamos levantados para julgar ninguém. Podemos ter poder, mas poder é força, principalmente para pôr a mão no bolso e ajudar alguém. Poder, sabe o que é, meus irmãos? É perdoar. Poder é abraçar o seu inimigo. Poder é dar água para o seu inimigo quando ele estiver com sede, com fome. Isso é poder. É o poder ou não é, irmão? É perdoar o pastor quando ele errar. Porque hoje você vê o pastor conversando com uma mulher feia, lá ninguém liga. Mas você vê uma loirona daquelas, né? Tipo Gisele Bündchen, né? O pastor, eu sabia que ele era meio estranho, né? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, irmão, é realidade. Eu queria dizer que estou brincando, mas é verdade, meus irmãos queridos. Porque aí está dominando a humanidade de tal forma que às vezes eu me revolto, falo que Satanás, graças a Deus que esse é sinal de que o Senhor Jesus está vindo. E eu sou meio implicado, porque ele entra na igreja, viu, irmão? Dentro de pessoas e derrubam outros que estão firmes na palavra, e outros. Isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, irmão, não é direta para ninguém, viu? Porque está cheio de igreja aí que eu vi músicos tocando, que saem da igreja e vai para o hotel com irmãs. Eu falo, mas isso, pastor? Para eles isso é brincadeira, é vigia, é normal, é comum, estão vindo? Pastores que fogem com a irmã da igreja, vai embora com a irmã da igreja. Isso está acontecendo? Se está acontecendo, eu queria dizer que não está acontecendo, mas está acontecendo, irmãos. Não vou nem falar de outros que estão lá só para ganhar dinheiro dos irmãos, né? Quem não puder dar R$1.000, dá uma moedinha. Quem não puder dar R$5.000, dá. Irmãos, isso aí são milionários. Mas isso que eu estou mostrando para os irmãos é a realidade. Quem faz isso? Principados e potestades do ar. São poderes que tem no ar, irmão. Estão ouvindo o que eu estou falando? Mas por que nós temos que vir no culto buscar o poder de Deus? Você tem que chegar aqui e falar, me dá poder. Poder é o quê? Força. Poder é o quê? Força. Aí sim, depois que você recebeu força, aí sim você pode vir aqui dançar na frente, salmodiar o Senhor, pular, mas você vai dar testemunho de força, porque se eu cair, você vai me levantar. E se você cair, eu vou te levantar. Isso é força, irmãos. Porque cai perto de alguns irmãos aí, sabe o que eles vão fazer? Igual você faz com uma barata. Além de pisar, ele faz assim, né? Esta é a verdade, irmãos. Então, Jesus nos vivificou, né? Então, quero mostrar para vocês mais um versículo. Nós estávamos mortos nesse pecado. Quando fala que nós seguimos o curso do mundo, é que nós obedecíamos o ensinamento do vovô, da vovó, da titia, do irmão, e ia embora com os colegas de escola, e fomos para o pecado. Mas Jesus nos vivificou. Quem está vivificado em Cristo aqui? Amém! Deu glória a Deus. Glória a Deus! Oh, irmãos, isso é muito bom, viu? Mas por quê? No verso 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. Vamos parar aqui um pouquinho? Irmãos, se não é hoje que está acontecendo essas bênçãos, porque aqui no verso 7 diz assim, que ele vai mostrar nos séculos vindouro a abundante riqueza da sua graça. Não dá para entender o que é essa riqueza da sua graça que ele vai mostrar para você. E você sabe o que é dizer graça? Favor imerecido. Eu não estou aqui na frente como pastor porque eu sou melhor do que você, não. Nós somos todos iguais. E graça é aquilo que Jesus dá de graça. Quem não entende o que é a palavra graça, irmão, não sabe o que é ser crente. Vocês sabem por quê? Porque Jesus chama a pessoa não porque ela merece, nem pelo que ela fez. É porque ele fala, eu quero você. Vem para mim, é de graça, e não importa como a pessoa esteja, Jesus, o Senhor, nos vivifica,
nos purifica e ainda fala: eu vou te coroar com a coroa da vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Vocês entenderam? Eu não estou aqui só para mostrar e falar: poxa vida, eu sou melhor do que o Vanderlei porque eu sou apóstolo. Apóstolo. Então você fala assim: melhor. Meu irmão, o que é isso? Isso não quer dizer nada. 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 Irmãos, Jesus falou: o melhor será o maior no reino do céu. Você crê nisso, irmão? Eu creio. O melhor será o maior. E quero abordar mais um versículo. Verso 8. Ó. Verso 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crê aqui? Amém. Crer é ter fé. Nem isso vem de nós. É presente de Deus a fé. Por isso, irmãos, que ser crente não é para todos. É aquele que recebe o presente de Deus. O Senhor pega assim e fala: eu vou te dar de presente esta fé. Ainda que ela seja como um grão de mostarda, mas aquilo é a semente que vai crescer no teu coração, a semente para a vida eterna. Amém? E essas potestades do ar, tem gente que fala: ô pastor, na minha casa está acontecendo isso, eu acho que é o diabo. Acho que não é o diabo. Irmão, se você é vivificado em Cristo, o diabo não tem poder na sua casa. Luta todo mundo tem, problema todo mundo tem, e ele te dá vitória em todos. Mas o diabo, esse príncipe de potestade do ar, não toca em quem leva na sua fronte o nome de Jesus. E quando você se converte, você é batizado, está escrito o nome de Jesus na sua testa, e o diabo não pode com você. Tem o nome de Jesus aí? Amém. Deixa eu pegar minha lupa aqui para ver. Acho que eu vou enxergar, hein? Irmãos, falar uma coisa para vocês: não perca essa coroa. Tem gente dando chute no poste, no muro, vocês estão entendendo? Mas não procuram a coroa da salvação. Irmãos, o maior prazer de Jesus é te dar essa coroa. E você vai chegar o seu momento em que, veja bem, irmão, por exemplo, domingo que vem em diante, acabou todo o barulho, acabou todo o entusiasmo, porque alguém já levou a coroa embora. Eu espero que fique no Brasil, viu? Eu espero, vou torcer também, vou tocar minha corneta, vou levantar minha bandeira, isso não é pecado nenhum. Irmãos, eu vou torcer para a coroa ficar, mas tem gente que vai chorar quando a coroa for embora. E eu vou falar uma coisa para vocês: quando meu Jesus vier coroar, muitos vão chorar porque não recebeu a coroa. Eita Deus, aleluia, Senhor. Muitos. E vão falar para ele: mas eu estava na igreja toda noite. O Senhor falou: não conheço você. Eu expulsei demônio no teu nome, eu orei, fiz tanto milagre e maravilha. Eu nem te conheço, afasta de mim. E esse afasta de mim, eu não quero ouvir. E você? Então escuta o que Jesus está te falando hoje: vem a mim, que estás cansado, seu oprimido, e eu o quê? Vos aliviarei. Amém? Amém. Só para encerrar, o último versículo conclui o que estamos falando. Por que o inimigo não gosta de nós? Verso 10: porque somos feitura sua. Sabe o que é isso? Nós somos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o Senhor preparou você. Você é preparado para andar nas boas obras. Fale comigo: boas obras. Boas obras. Irmãos, infelizmente no nosso plenário está cheio de crente corrupto, evangélico. Está nas boas obras? Hein? Não está nas boas obras. Então nós somos feitura de Deus para andar nas boas obras. Então esses principados de potestade querem nos colocar nas más obras. Irmãos, eu queria dizer que são todo mundo santinho, todo mundo bonitinho, não é? Estão ouvindo? Mas não importa como esteja cada um, o importante é que eu quero que você, irmãos, através dessa oração que vamos fazer, põe isso na tua mente: eu não vou perder a minha coroa, custe o que custar.
Amém? Amém. Porque Jesus falou: segura a sua coroa, para que ninguém tome de você. Amém? Amém. E o que a seleção brasileira deve estar fazendo para não perder a coroa, hein, irmão? Sem o Neymar, não é isso? O melhor jogador. Eles estão lutando para não perder. E você? Tem feito alguma coisa? Ou será que já perdeu? Eu estou falando isso porque a Bíblia fala: examine vós mesmos para ver se estáis em Cristo, se é que já tens caído. Está escrito na palavra. Amém? Amém. Amém. Fale comigo, crendo, irmãos, agora. Eu sou um vencedor. Eu sou vencedora. Diga assim: a coroa é minha. A coroa é minha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças